Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Vamos chegando, vamos chegando. Mais um curso iniciando, mais uma formação online gratuita pela Mais Estímulos, Centro de Estudo, Formação e Consultoria. Empresa essa que eu dirijo, coordeno e facilito cursos de formação. Estamos iniciando hoje com essa live, que também é aula inaugural, o nosso curso de formação em transtornos específicos da aprendizagem, caracterização, mediação e ludicidade, onde iremos falar de todos os transtornos específicos da aprendizagem, a partir de informações do DSM-5, do CID-11, trazendo dicas e orientações interventivas para profissionais da psicopedagogia, neuropsicopedagogia, fono, terapia ocupacional, psicologia, todos esses profissionais que trabalham de forma direta ou indireta, intervindo junto às dificuldades que competem aí aos transtornos específicos de aprendizagem. Vamos fazer uma viagem por esses conceitos, entendendo como identificar, como encaminhar, para onde encaminhar, que tipo de abordagem deve ser adotada, né, para orientação familiar e orientação escolar. Então vamos fazer aí nessas 4 aulas, né, que começa hoje, 24/9, 1/10, 8/10 e 19/10. Lembrando que hoje a gente está fazendo a live e aula inaugural pelo Instagram, mas as demais aulas serão pelo nosso canal no YouTube, onde as aulas também ficam salvas, tá? Já já vamos iniciar, vamos deixar mais algumas pessoas aqui entrar. Ontem a gente não fez curso, tá? Ontem foi uma live sobre recursos lúdicos. Hoje é que a gente inicia o curso de formação. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vou começar a apresentação do nosso curso, porque pelo Instagram é 1 hora de duração e essa 1 hora passa bem rapidinho e é importante que a gente aproveite o máximo desse tempo, tá? Mais uma vez lembrando que todos os nossos cursos online são gratuitos, com certificação gratuita que será enviada via e-mail. Cada participante deverá fazer relatórios de forma descritiva das aulas, né? Relatórios esses que não precisa ter um rigor acadêmico, mas que precisa descrever o que foi apresentado em cada aula, para que assim eu possa compreender que você não só assistiu à aula, como você também leu o material que foi disponibilizado e assim complementou a carga horária, né, que é a carga horária que a gente oferece de 180 horas. É importante, de fato, exercer essa prática do relatório, não só para o curso, mas também para qualquer tipo de serviço que você venha a realizar na sua prática diária, em qualquer instância, seja ela clínica ou institucional. E esse relatório não deve ser cópia dos slides, ele deve ser o seu relato, a sua descrição daquilo que você achou mais interessante ou dos pontos que foram abordados durante a aula. Então, estou falando isso porque vira e mexe a gente encontra um relatório que são cópias dos slides e o que eu espero é que vocês leiam o material, que vocês descrevam os assuntos que foram apresentados e não apenas reproduzam a partir de uma cópia aquilo que foi disponibilizado por slide, tá bom? O nosso curso que se inicia agora é Transtornos Específicos da Aprendizagem, Caracterização, Mediação e Ludicidade. Eu sou o professor Wilson Cândido, sou facilitador desse curso, sou diretor e coordenador da Mais Estímulos, que é a consultoria que certifica cada um de vocês participantes desse curso, tá? Junto do movimento de apresentação dos conteúdos dos nossos cursos, a gente também apresenta dicas de recursos lúdicos e dicas de material para leitura, livros com temáticas voltadas aos assuntos abordados. Todos os livros indicados e todos os jogos indicados durante a apresentação das aulas, nós temos disponíveis para venda e entrega em domicílio. Então, qualquer interesse por algum desse material é só depois nos chamar no direct do Instagram ou pelo WhatsApp que a gente passa maiores
informações, tá? O nosso curso, como eu disse, tem 4 encontros, o primeiro acontecendo agora, 24/9, e os próximos 3 encontros serão às 19 horas pelo canal YouTube. Momentos antes de iniciar a aula, eu envio para o grupo de WhatsApp que vocês estão o link para que vocês tenham acesso à sala onde a aula está acontecendo. Então, as datas depois de hoje serão 1/10, 8/10 e 19/10, tá? São 4 encontros contando já com esse encontro de hoje. Durante esse curso, a gente vai apresentar os principais conceitos introdutórios acerca do processo de aprendizagem e vamos apresentar também o que são os transtornos específicos de aprendizagem, trazendo aí referências e conceitos do DSM-5 e do CID-11, que são os documentos mais atualizados enquanto escalas de avaliação médica, mostrando como esses 2 documentos trazem as novas configurações para dislexia, disgrafia, disortografia e descalculia. Ao apresentarmos cada dificuldade nesses transtornos específicos da aprendizagem, a gente vai trazer dicas e orientações de atividades, de recursos lúdicos que podem ser ferramentas de intervenção, tanto no processo clínico quanto de ordem institucional. Vamos trazer aí algumas orientações para a família e para a escola, né, quando falarmos de cada uma dessas situações que se referem aos transtornos específicos de aprendizagem. Faremos ao longo das aulas uma diferenciação entre deficiência intelectual e transtornos específicos de aprendizagem, porque ainda há uma certa confusão nesses 2 termos, para que a gente entenda que um descarta a presença do outro e que a gente não pode confundir. Vamos falar do processo natural de aprender e de algumas situações ou fatores que podem ser fatores que justifiquem as dificuldades no processo de aprender, que é diferente do transtorno específico de aprendizagem, que é uma condição neurológica, de formação cerebral, de caráter genético, hereditário, e não uma situação associada a um fator ocasional que possa estar acontecendo na vida do sujeito. Então, tudo isso será abordado durante as nossas apresentações a partir desse encontro de hoje. Então, começando a falar desse assunto, eu já vou trazer para vocês algumas dicas de leituras que podem servir aí como orientação para que vocês possam aprofundar cada um desses assuntos ao longo das nossas aulas. Então, a gente tem aqui uma série de livros disponíveis aqui na Mais Estímulos. O primeiro deles é Guia Prático de Neuroeducação, um livro que aborda conceitos da neuropsicopedagogia, da neuropsicologia e neurociência, trazendo diversos capítulos com temáticas interessantes para a nossa pauta de estudos dentro desse curso de formação. Guia Prático de Neuroeducação. Funções executivas e aprendizagem. A importância do uso dos jogos no desenvolvimento das funções executivas. Um livro que tem sido muito procurado e que a cada nova remessa que chega já esgota com muita rapidez. Essa coleção, Avaliação Neuropsicológica Cognitiva, abordando funções executivas, né, atenção e função executiva. O outro, Linguagem Oral, que vamos falar dentro desse assunto, dos prejuízos que os transtornos específicos da aprendizagem traz, tanto na linguagem oral quanto na linguagem escrita. E o outro livro que fala sobre leitura, escrita e aritmética, abordando aí também formas de avaliar como se encontra o processo de desenvolvimento dessa criança dentro das condições específicas aí para identificação dos transtornos específicos de aprendizagem. Alguns desses materiais também podem ser utilizados com auxílio desse recurso, Torre de Londres, que é um material que se utiliza para avaliar estratégias mentais, decisão estratégica, atenção, resolução de problemas que estão dentro das funções executivas que a gente tanto fala ao longo dos nossos cursos. Lembrando que a gente sempre está trazendo esse assunto, função executiva,
porque é pauta, sim, de todos os transtornos do neurodesenvolvimento. É interessante que a gente entenda que o nosso processo de estimulação para que as aprendizagens aconteçam, elas estão dentro aí desses prejuízos. Quando eu falo de função executiva, eu estou falando de autismo, de transtornos específicos de aprendizagem, de TDAH, estou falando de deficiência intelectual, estou falando de diversas condições do neurodesenvolvimento que têm função executiva em prejuízo. E nesse contexto dos transtornos específicos de aprendizagem, mais significativo ainda se faz compreender os 10 subdomínios das funções executivas e como criar ferramentas de intervenção que possam estimular essas questões. Foi o que a gente fez ao abordar o curso Estimulação Cognitiva, tá? Mais algumas dicas de leitura. Transtornos e dificuldades de aprendizagem. Um outro material muito interessante para a leitura, abordando aí os transtornos da aprendizagem. Dentre eles, dislexia, que será a pauta praticamente de todo o nosso curso. A dislexia é uma espécie de carro-chefe dentro dessa categorização dos transtornos específicos da aprendizagem. Vamos já começar a falar sobre ela. Um outro material interessante são os transtornos do desenvolvimento e da comunicação. Aqui um outro livro que traz diversas abordagens, não só para os transtornos da comunicação, mas também para diversos transtornos aí do desenvolvimento, dentre eles as dificuldades ou os transtornos específicos de aprendizagem, que é o que a gente está colocando em pauta. Esse material, todo profissional da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia tem que ter manual prático de diagnóstico psicopedagógico clínico, que é uma coleção da Simaia Sampaio. Aqui está todo o passo a passo da avaliação diagnóstica e os 4 manuais seguintes voltados a atividades corretivas de leitura e escrita, guia prático para disléxicos e pré-escolares, que é o volume 1. O volume 2, atividades corretivas de leitura e escrita, grafia e ortografia, guia prático para crianças, adolescentes e adultos com dislexia, disgrafia e desortografia e outras dificuldades de escrita. O volume 3, atividades corretivas de compreensão leitora, produção textual e escrita, são materiais com atividades. E o volume 4, que aborda aí atividades neuropsicopedagógicas de intervenção e reabilitação, com ênfase nas funções cognitivas superiores, funções executivas, que é de excelência dentro desse assunto que a gente traz hoje como tão significativo, que compõe um universo maior do que a gente possa imaginar. Estima-se hoje que pelo menos 17% da população mundial, de 15% a 17% da população mundial, estejam dentro das condições de transtornos específicos de aprendizagem. Como ainda não faz parte do público-alvo da educação inclusiva, fica muitas vezes a cargo do bom senso escolar criar ferramentas que deem acesso a esse sujeito. Vamos já falar que nós não temos ainda legislação específica, mas temos um projeto de lei, já tem 10 anos que está buscando aprovação para virar lei, que busca incorporar a dislexia, né, os demais transtornos específicos de aprendizagem e o TDAH dentro das condições de abordagem como público-alvo da educação especial. Ainda seguindo essa coleção da Simaia Sampaio, acabamos de receber esse baralho, que são 100 perguntas para o aluno, né, sobre aprendizagem, comportamento, melhor forma de desenvolver o seu processo de ensino e aprendizagem, para que ele possa refletir sobre algumas questões, né, percebendo como ele melhor funciona e assim algumas estratégias possam ser direcionadas nesse sentido, tá? Estão pedindo aqui para desabilitar os comentários. Eu prefiro não, porque pode surgir aí alguma questão interessante que eu possa responder durante a aula. É interessante que a gente não fique focado nos comentários, tá bom? Eu é que devo estar atento aqui para, de repente, surgir alguma questão que possa ser interessante para ser falado durante a aula, tá bom? Quem está me assistindo, ignora aí os comentários, ok? Então, esse baralho, Aprendendo a Aprender, ele aborda aí comportamento, estilo de aprender, a conduta do aluno no contexto de sala de aula e no contexto domiciliar, para que ele mesmo, o aluno, possa
possa refletir sobre esse processo e encontrar formas também de resolver. Porque não somos nós que vamos resolver as dificuldades dos nossos alunos. A gente tem que auxiliar, mas dando ao aluno a oportunidade de buscar por essa forma de autocorreção, de autoajuda, no sentido de buscar estratégias que venham solucionar suas dificuldades, tá? Seguindo ainda esse material, neuroaprendizagem, estratégias de leitura e escrita, que é um material com atividades, e esse material do Rafael Pereira, que é a adaptação de provas do 3º ao 9º ano, voltado aí a disléxicos, e dá orientações de como adaptar algumas provas, né, dando dicas, né, não é ensinando como fazer, mas orientando como deve se conduzir algumas questões de informações durante a elaboração de atividades. Para a gente fechar as dicas de leitura, a atuação do fonoaudiólogo na escola, uma outra dica de leitura, psicomotricidade escolar, entendendo que ao falarmos de transtorno específico de aprendizagem, vamos encontrar aí criança e adolescente com dificuldades na grafomotricidade, na coordenação motora ampla e fina, na noção de distância, de alvo, no entendimento acerca e domínio de lateralidade. Então, está dentro aí da psicomotricidade. Brincar e saúde, o lúdico como ferramenta de prevenção. E, por último, para a gente encerrar, brinquedoteca hospitalar. Então, esses são alguns dos livros que a gente tem disponível para venda e entrega na Mais Estímulos. E essa semana está chegando uma série de livros mais específicos voltados a funções executivas e outras ferramentas, provas projetivas, análise de desenho, que a gente passa a mostrar nas aulas seguintes, ok? Bom, vamos iniciar o nosso processo de apresentação do curso. Eu vi aqui algumas perguntas. São quantos relatórios? De novo, para cada aula, um relatório, ok? E só uma dica, pessoal. Quando for enviar para mim os relatórios, envie e aguarde o retorno. Tem pessoas que enviam os relatórios 4, 5 vezes. Não precisa. Espere que eu responda. Eu veja o e-mail. São muitas pessoas que eu preciso certificar. Então, não tem como ser de imediato. Então, as pessoas, às vezes, não têm paciência e mandam 3, 4 vezes o mesmo e-mail. Então, é importante aguardar, tá bom? A primeira pergunta que a gente faz nesse panorama desse curso é o que podemos chamar de dificuldades de aprendizagem? O que podemos chamar de transtorno específico de aprendizagem? Dificuldade de aprendizagem e transtorno específico de aprendizagem são duas situações idênticas ou são distintas? Quando a gente fala de transtorno específico de aprendizagem, a gente está falando, como o próprio nome diz, de condições de aprendizagem específicas. Dislexia, dificuldade de leitura e escrita. Disgrafia, dificuldade no processo gráfico, na separação das letras, no espaço entre elas, né, no apinhamento das letras. Desortografia, que é o cometimento excessivo de erros ortográficos, que até uma certa idade é admissível, mas depois já passa a preocupar, porque pode ser uma condição específica. E a descalculia, que são dificuldades associadas a condições matemáticas, cálculos matemáticos, né, raciocínio lógico, que é específico. Dificuldades de aprendizagem, qualquer condição diagnóstica pode apresentar. Condição familiar que muda, conflito familiar, mudança de escola, mudança de professor, uma condição de doença física, qualquer situação de ordem comportamental, fisiológica, né, ou situacional pode levar uma criança ou um adolescente a ter uma queda no seu rendimento, uma dificuldade maior naquilo que vinha acontecendo naturalmente. O transtorno específico de aprendizagem é uma condição neurobiológica do neurodesenvolvimento, é uma forma de funcionamento cerebral em prejuízo que precisa de estimulação para a neuroplasticidade, precisa de estratégias psicopedagógica, neuropsicopedagógica, de abordagem fonoaudiológica, de abordagem psicológica, psicomotora, dependendo de caso a caso, tá? Então são duas situações distintas. Vamos detalhar isso um pouco mais à frente. A partir dos 4 anos de idade, uma criança já pode apresentar alguns sinais que pode se levantar aí uma ideia
de uma situação que precisa ser melhor observada para se pensar nessa condição do transtorno de aprendizagem. Não é para diagnosticar, é para ficar alerta se aquilo vai cada vez mais se acentuando, ganhando aí um prejuízo maior. A partir dessa idade, um pouco mais à frente, é que vai se confirmar de fato se ela tem ou não essa condição para o transtorno específico de aprendizagem. Lembrando que eu não posso confundir essas condições particulares com deficiência intelectual, com uma condição de deficiência visual, com uma condição de deficiência auditiva ou outras situações que podem atrasar um pouco o processo de aprender. Por isso que é importante descartar outras situações antes de se pensar na condição específica do processo, né, voltado aí à leitura, escrita e matemática, ok? Então, como os profissionais da educação e da saúde podem auxiliar alunos com transtornos específicos de aprendizagem? O primeiro passo, de novo, que a gente repete, é a necessidade do profissional lá da educação infantil e do ensino inicial, dos primeiros anos iniciais de escolarização, de conhecer o processo natural de aprendizagem e também de saber quais são esses transtornos específicos, de como levantar algum tipo de possibilidade que aponte para isso, para fazer os encaminhamentos o quanto antes. Lembrando que quanto mais cedo se identifica, mais cedo se encaminha, mais cedo se inicia o processo de estimulação, maiores serão as chances da criança de superar boa parte dessas dificuldades. Não deve se esperar o tempo passar para que isso comece a se trabalhar enquanto intervenção. Alguém perguntou se a live fica salva. Todas as lives ficam salvas, todas as aulas ficam salvas. Inclusive essa live fica salva no Instagram e depois eu posto lá no YouTube também, tá bom? Existem remédios para esses transtornos? Não, não é uma doença. A não ser que, junto com o transtorno específico de aprendizagem, essa criança ou adolescente tenha comorbidades associadas, tenha quadros convulsivos, tenha outras condições que precisem de medicação. Mas para os transtornos específicos de aprendizagem, não existe nenhuma medicação porque não é uma doença. É uma condição de funcionamento cerebral que, vamos dizer, que atrapalha o processo natural de aprender, o que não quer dizer que a criança não possa superar essas dificuldades quando se tem ferramentas de intervenção eficientes, funcionais, voltadas a esse fim, tá? Já falamos quais são os tipos: dislexia, descalculia, disgrafia e desortografia. Essas são condições voltadas à leitura, escrita, a ortografia e raciocínio lógico matemático. Mas temos também algumas condições de linguagem expressiva que podem também acontecer junto com os transtornos específicos. Lembrando que algumas situações podem vir juntas. Que atividades ou recursos podem ajudar ao aluno com essas particularidades? Então vamos já mostrar aqui algumas questões, como o uso de recursos visuais, com imagens e letras. Estratégias do dia a dia que façam parte da rotina da criança são muito bem-vindas, né? Porque eu preciso fazer uso daquilo que é significativo para ela. De novo, gente, os relatórios são de todas as aulas, inclusive da aula de hoje. Recursos pedagógicos enquanto atividades, recursos lúdicos com material concreto e prático podem ser utilizados nesse contexto, lembrando, mais uma vez, que cada indivíduo tem que passar por uma bateria de observação, né, uma avaliação específica de observação, para ver onde ele se encontra enquanto desenvolvimento nesse processo de aprendizagem. Daí a importância de se observar as provas operatórias, né, a partir do uso das estratégias ali de observação piagetianas, observando como a criança se encontra enquanto desenvolvimento, se aquele desenvolvimento condiz com a idade que ela apresenta-se. A gente tem aí naquele manual prático essas orientações para avaliação. Né? Tem um outro livro interessante que é Neurociência e Psicopedagogia, que apresenta todo o panorama inicial de uma abordagem psicopedagógica, inclusive fazendo aplicação das provas piagetianas. Então, é importante uma avaliação, é importante as sessões iniciais acontecerem para se observar, de fato, se aquela dificuldade será confirmada, porque muitas vezes uma queixa que chega da escola, uma queixa que chega da família,
não é suficiente para você afirmar que alguém tem essa dificuldade. É preciso que você observe, junto ao paciente, junto ao aluno, se aquela queixa, que foi o motivo pelo qual ele foi encaminhado, de fato condiz com a dificuldade que ele apresenta. Às vezes ele vem como transtorno de aprendizagem, que muitas vezes se usa como dificuldade de aprendizagem. Quando você passa a observar, a dificuldade específica não é essa. O transtorno específico não é esse. A criança está passando por uma questão de ordem comportamental, de ordem emocional, que está interferindo no processo de aprender e que alguém já confunde logo com transtornos específicos da aprendizagem. Por isso que é importante ter essa clareza do que é. Vamos já começar a descrever esses quadros. Qual a diferença? O segundo livro é Neurociência e Psicopedagogia. Tá? Qual a diferença entre acompanhamento neuropsicopedagógico, psicopedagógico e reforço escolar? Toda a diferença. Reforço escolar, como o próprio nome diz, é para ser um momento em que o aluno vai estar com alguém que vai explicar aquele conteúdo apresentado em sala de aula de uma forma diferenciada, reforçando aí aquilo que foi trabalhado em sala de aula, que a gente sabe que não é o que acontece no dia a dia. O que acontece no dia a dia, nesse espaço, muitas vezes chamado de reforço escolar, é ensinagem de tarefa, que nada tem a ver com reforço escolar. Neuropsicopedagogia. Psicopedagogia não é reforço escolar, não é ensinagem de tarefa, mas sim um momento em que um mediador, a partir de uma formação específica, de um conhecimento específico, ele vai criar caminhos junto com esse aprendente para que ele possa sair de onde ele está e chegar aonde ele pode alcançar enquanto desenvolvimento, que é o que o Vygotsky chamava de zona de desenvolvimento proximal, sair do saber ideal, real, para chegar no saber ideal ou potencial. Então, nesse momento da abordagem neuropsicopedagógica, o profissional ele vai trabalhar aquisições importantes, caminhos importantes, mecanismos importantes que leve esse aprendente a descobrir suas potencialidades e a superar suas dificuldades. É completamente diferente do reforço escolar ou da ensinagem de tarefa. A gente não pode aceitar que esse tipo de colocação venha a acontecer na sua prática de trabalho, porque a gente ainda tem esse olhar do outro em relação a essa prática, do neuro ou do psicopedagogo, de forma muito equivocada. Por isso que é importante ter essa distinção de qual o papel desse profissional, que tem uma formação específica, e daquele que trabalha especificamente com reforço de conteúdos que foram trabalhados na escola. Não tem nada a ver com o trabalho do psicopedagogo nem do neuropsicopedagogo, ok? Além desses dois profissionais, quais outros profissionais devem fazer parte desse trabalho multidisciplinar? Psicólogo, trabalhando questões importantes de ordem comportamental que podem estar acontecendo em função das dificuldades muito pontuais e específicas que esse sujeito traz, compromete aí a sua autoestima, né, o seu desenvolvimento junto com seus pares, abordagem fonoaudiológica, porque muitas vezes os transtornos pontuais também podem estar acontecendo junto do desenvolvimento da linguagem e da fala. Muitas vezes você pode ter uma situação pontual de alteração de fala ou de linguagem que vai se refletir no processo de escrita, que pode se confundir também com o transtorno específico de aprendizagem. Nós temos aí um quadro diagnóstico muito interessante que é o DPAC, o distúrbio do processamento auditivo central, que vai se confundir com dislexia, com TDAH, com deficiência intelectual, porque se escuta, mas o processamento da informação acontece com uma falha, de forma equivocada, e se dá uma resposta linguística ou de escrita que seja também alterada em função dessa interpretação. Então, é importante ter essa distinção. O terapeuta ocupacional, que vai trabalhar com diversas situações voltadas aí ao desenvolvimento grafomotor, ao desenvolvimento de atenção e concentração. Lembrando que a gente vai ter quadros de transtorno específico de aprendizagem que podem ter comorbidades em TDAH, que podem ter comorbidades em outras condições que acentuam cada vez mais essa dificuldade, ok? Além do psicomotricista, que tem um papel fundamental
nesse trabalho aí de corpo com esse sujeito, trabalhando as questões amplas até se chegar ao domínio da coordenação motora fina, que se faz importante dentro dessa condição específica de aprender. Para a gente entender esse processo de aprendizagem, é importante ficar muito atento no que eu vou colocar agora, tá? É uma sequência de informações que merece uma atenção especial. Como o processo de escrita das palavras se desenvolve no nosso cérebro? Eu vou falar aqui e vou depois trazer de novo na próxima aula de uma forma visual, tá? Vamos começar dizendo que nós chamamos os sons de fonemas e chamamos as letras de grafemas. Para escrever, para esse processo de escrita, de colocação desses fonemas e grafemas no papel, é preciso que a gente converta cada fonema, cada som, em um grafema, em uma letra. E dessa forma a gente vai produzindo o traçado correspondente a essa letra. Repetindo, chamamos os sons de fonemas e as letras de grafemas. Para escrever, nós temos que converter os fonemas, que são os sons, em um grafema, que é a letra. E dessa forma a gente vai, na grafomotricidade, produzir esse traçado para a execução e construção dessa letra. Por isso, nesse processo de construção, é tão importante o processo de alfabetização que oportunize, que crie ferramentas de facilitação a partir de estimulações adequadas lá na educação infantil e em todos os espaços onde a criança transita, seja ele os espaços sociais, os espaços domiciliares, para que dessa forma, nesse contexto de estimulações adequadas, a criança tenha as suas habilidades de motricidade ampla e motricidade fina, além de consciência fonológica acontecendo de forma favorável, que vai mais tarde garantir que ela possa conseguir converter esses fonemas, esses em grafemas, chegando ao processo de escrita que a gente tanto defende, tanto fala enquanto panorama escolar. É nessa fase que é importante se perceber o conjunto de fonemas da palavra, buscar na memória, essa memória aqui que a gente chama o tempo inteiro de memória de curto prazo, ou memória operacional, ou memória de trabalho, buscando aqui nessa memória cada grafema e como cada um deles são representados para que a gente consiga executar esse traçado durante a escrita, traçando aí o panorama de cada letra. Palavras que já estão armazenadas na memória léxico-semântica, elas vão encurtar esse tempo, esse caminho, possibilitando aí o acesso mais fácil à palavra inteira. É esse percurso que a gente vai fazer até chegar a esse processo. Após a recuperação, a ortografia da palavra e o traçado dos grafemas, eles precisam ficar na memória operacional, nessa memória que a gente precisa guardar informações para usar enquanto realiza uma atividade. Ele precisa estar aqui guardadinho para que essa mão execute a ação de escrever. Conforme a gente vai escrevendo, esses processos vão se automatizando e gradativamente se adquire uma maior fluência para a escrita, que será um elemento fundamental para a nossa produção textual um pouco mais à frente. Então a gente tem aí esse percurso desde a conversão até a execução, que chamamos de grafomotricidade. E nesse percurso, nós temos, por exemplo, fases particulares da escrita. Por exemplo, a palavra macaco. Ela vai passar por um caminho grafomotor icônico, que são só alguns riscos da garatuja, pré-silábica, onde ele escreve letras aleatórias, silábica sem valor sonoro, ele vai escrevendo uma mistura de consoantes com algumas vogais, silábico com valor sonoro, ele escreve as vogais representando os sons daquelas sílabas, silábica alfabética, onde já começa um processo propriamente claro acerca da palavra, alfabética, e ortográfica, quando a palavra já está prontinha e representada de forma gráfica. Então, é um percurso que se faz
desde que os processos de estimulação aconteçam de forma natural e propícia a esse pleno desenvolvimento. Lembrando que isso acontece com a criança neurotípica. Mas aquela criança que tem um padrão de funcionamento cerebral em prejuízo, com falhas nessas funções executivas tão significativas a esse processo, vai ter uma dificuldade nessa aquisição gráfica. Então, quando se observa, por exemplo, que essa escrita é lenta, com traços de letras, com trocas de letras, principalmente aquelas com sons e com configurações muito parecidas como F, V, B, P, Q, D, T, né? Quando ela pula ou inverte sílabas na hora de ler ou na hora de escrever, quando ela apresenta omissões de letras durante a escrita, cometimento de erros ortográficos de forma excessiva, quando se percebe que também a fala está prejudicada nesse contexto, dificuldades em associar letras e sons, letras e figuras ou palavras, dificuldades com noções de lateralidade, de distância e de alvo, dificuldades para estudar de uma forma funcional, dificuldades com cálculos matemáticos, raciocínio lógico matemático. É interessante observar quando tudo isso está acontecendo, entender que é necessário uma avaliação específica por parte do professor, uma avaliação pontual por parte do neuropsicopedagogo ou do psicopedagogo e, além de tudo isso, encaminhamentos via relatório para abordagens e com avaliações pontuais, fonoaudiológica, psicológica, né? Para ver até que ponto esse processo de lentidão, de cometimento de erros, de trocas, de omissões, de fala prejudicada, até que ponto isso está comprometendo o comportamento e, consequentemente, a motivação desse sujeito no seu processo natural de participação escolar. Então, quando isso acontece, é hora do professor, é lógico, aquele professor que tem o conhecimento acerca de tudo isso, que é importante que a gente coloque isso. Não é importante estudar transtorno específico de aprendizagem só quem trabalha com a intervenção. Quem está lá em sala de aula tem que conhecer para identificar e encaminhar. Quem está lá observando a criança no seu desenvolvimento, né, enquanto leitura e escrita, enquanto fala, enquanto a correta colocação dessa fala, que favorece comunicação, é importante que o professor tenha consciência disso para orientar a família e fazer os devidos encaminhamentos. Porque muitas vezes essas condições específicas de aprender, elas ficam deixadas de lado no contexto escolar, porque ainda não entendemos como sendo algo que merece intervenção pontual. Especificamente porque não temos leis ainda que incorporem esse público dentro de uma condição de atendimento emergencial em situações escolares, tá? A Lene está dizendo que geralmente é o professor que observa as dificuldades do aluno e encaminha. Isso mesmo. Ele observa a partir de um rendimento escolar que cai, que está baixo, que está muito atrasado em relação às demais crianças, né? Ele vai observando que essa criança se intimida ao ler, porque ela não consegue essa fluência na leitura, que ela tem vergonha de mostrar o que escreveu, porque ela sabe que ela não consegue essa fluência no processo de escrita. Olha a diferença que nós temos aí. Uma criança com transtorno específico de aprendizagem, ela vai perceber as suas dificuldades. Ela não tem prejuízo intelectual. Ela tem uma dificuldade específica, ela consegue entender tudo o que está acontecendo, ela é independente, ela é autônoma, ela sabe se comunicar, mas nesse contexto voltado especificamente a ler, escrever e calcular, ela apresenta dificuldades. E essas dificuldades podem ser ferramentas de desistência daquele momento escolar, pode ser ferramentas de desmotivação, pode ser ferramenta que faça com que ela crie uma certa aversão a esse momento importante que é a escola e que a gente precisa corrigir o quanto antes, a partir de ferramentas interventivas, para que ela não venha, enquanto comportamento, a perder a motivação com esse espaço, tá? Tem algumas pessoas que, por conta dos dados do município, ficam taxando as crianças. E aí é verdade, tem que ter cuidado,
para que não se coloque transtorno específico de aprendizagem junto com as deficiências intelectuais. São situações muito particulares que a gente não pode confundir. Como eu disse, a deficiência intelectual é uma condição X. Olha que interessante. A deficiência intelectual, ela tem prejuízo de cognição e de inteligência, de ordem acadêmica, intelectual. O transtorno específico de aprendizagem, ele tem prejuízo de cognição, ele não tem prejuízo de inteligência. Já que alguém colocou, vamos fazer o seguinte. O que é deficiência intelectual? É uma capacidade intelectual, acadêmica, abaixo da média em geral. É uma criança ou adolescente com uma idade mental muito abaixo da sua idade cronológica. E além de uma dificuldade acadêmica significativa e uma imaturidade comportamental, essa criança com deficiência intelectual tem prejuízos em 2 ou mais áreas das chamadas condutas ou habilidades adaptativas. Ela pode ter dificuldade no ir e vir de forma orientada enquanto tempo e espaço. Ela pode ter dificuldade na comunicação, na socialização, no brincar e recreação. Dificuldades com questões de saúde, com autonomia para o uso de situações diversas na comunidade, com autonomia no seu autocuidado. Ela pode ter 2 ou mais prejuízos nessas áreas, além de uma imaturidade por uma idade mental muito abaixo e um prejuízo intelectual muito significativo. Essa é a deficiência intelectual. Diferente disso, nós temos o transtorno específico de aprendizagem. Ele não tem idade mental inferior, tem uma idade mental compatível com a sua idade. Ele não tem um prejuízo intelectual abaixo da média. Ele tem uma dificuldade específica que vai se destacar junto aos demais, porque vai aparecer junto ao processo de ler, escrever, calcular. Mas ele é independente, ele sabe ir e vir, ele se comunica muito bem, ele consegue se autocuidar sem nenhum problema. Então, são 2 coisas que não podem ser confundidas. Não vamos aceitar que alguém diga que uma pessoa tenha transtorno específico de aprendizagem e deficiência intelectual. Uma coisa descarta a outra, tá? Então tá muito claro que há uma diferença muito significativa. O meu próximo livro tem um capítulo só falando sobre isso, para a gente não mais confundir, porque a gente ainda tem qualquer criança no espaço escolar vista como sendo, né, dentro da condição X de deficiência porque não aprendeu ainda como as demais crianças. A gente tem que ter cuidado com essas condições aí de rótulo, que é muito significativo acontecer. Quais são as características da escrita de uma criança, adolescente ou adulto com dislexia? É uma escrita desordenada, lenta, com dificuldade para lembrar qual é a posição da letra, qual é a letra que vai se usar. É uma escrita com confusão entre algumas letras. É interessante observar, por exemplo, esse B que a gente tem, que a gente escreve, o Bzinho assim, ele pode ser confundido com o D, o B, pode ser confundido com o D, que pode ser confundido com o P, que pode ser confundido com o Q. Ele só muda a posição espacial. Então, letras que têm configuração espacial muito parecida, M com W, N com U, letras que têm a mesma configuração, mas que muda apenas quando se muda a posição espacial, elas podem também ser muito confuso para a pessoa com transtorno específico de aprender, no caso disléxico, que é o carro-chefe maior desses transtornos. Isso pode levar também a uma percepção durante a escrita de uma inversão das letras. Por exemplo, em, EM, ser trocado por ME, ou por um espelhamento prolongado das letras, pode acontecer. Uma dificuldade na ortografia, na compreensão da pontuação, da acentuação, que vai cometendo erros excessivos. Uma dificuldade no espaçamento entre as letras, que é a disgrafia. Entre as letras se coloca um pequeno espaço que agrupa as letras, um pequeno espaço entre as palavras que durante o processo de leitura nem o próprio sujeito consegue fazer essa leitura porque ele não consegue discriminar as letras. Uma dificuldade lá no adulto, por exemplo, em preencher um cheque, um formulário. Uma dificuldade em ler a própria letra pela disgrafia, que pode ser recorrente, ou pela troca, que é muito sucessiva acontecer. Dificuldades em escrever um relatório,
Se solicita um texto corrido, pode ser uma dificuldade em converter as ideias em um texto escrito, né? Em converter as ideias em frases mais coloquiais, mais funcionais, e isso pode chegar até a vida adulta. Nós temos adultos aí com dificuldades em ler e escrever e relatando que isso foi sempre uma tarefa muito difícil desde a infância, que foi levando de qualquer jeito e que até hoje continua porque não teve ferramentas de intervenção muito antecipadas que garantisse aí a superação de algumas dessas dificuldades. A Heloísa está dizendo que é preciso diversificar a metodologia, pois não compreende de um jeito, mas compreende de outra forma. As tentativas de se levar uma aula ou apresentação de um conteúdo para um aluno, ela deve ser diversificada. Mas no caso da criança com transtorno específico de aprendizagem, mesmo com a diversificação, a gente ainda vai ter uma dificuldade nessa compreensão. Mas todos os caminhos precisam ser trabalhados, né? Tem que se buscar diversas possibilidades para que haja uma compreensão mais fácil acerca daquilo que se quer trabalhar, tá? Ainda na fase adulta, comete muitas falhas de ortografia, tem dificuldade em nomear pessoas, lembrar o nome dos objetos, chamada disnomia, problemas com a memória imediata, de lembrar de coisas durante a execução de uma atividade. A Iene está perguntando se dislexos podem fazer avaliações orais. Devem, mas é sempre importante consultar primeiro o aluno. Você gostaria de fazer a sua avaliação em um outro momento, em uma outra sala? Você gostaria de fazer a avaliação oral? Ou você quer fazer igual aos demais, mas também posso fazer com você oral para ver se você tem o mesmo rendimento que a avaliação convencional? O problema, Iene, não é a avaliação oral. O problema é se fazer compreender por parte desse professor que esse aluno tem direito a essa adequação de atividade. Porque ele vai dizer, mas ele não é público-alvo do AEE. Mas ele não é público-alvo da educação especial, mas ele é público-alvo da escola. E sendo público-alvo da escola, a escola tem a obrigação de adequar qualquer atividade, independente de ser deficiência ou não, de ser público-alvo ou não da educação especial. Falta aí essa atitude por parte do professor para fazer esse tipo de atividade. Não só o dislexo, como o TDAH, podem fazer uma avaliação oral. E aí entra uma outra situação. Mas como é que eu vou registrar essa avaliação oral? Você vai escrever um relatório fazendo a descrição pormenorizada do que aconteceu enquanto chegada e do que está acontecendo enquanto desenvolvimento. Esse relatório pode ser anexado à pasta do aluno e ele pode também ser convertido em uma nota, se assim a escola trabalha com notas, tá? Então, avaliação oral, avaliação escrita, avaliação em uma outra sala, avaliação com tempo a mais, tudo isso é direito de quem está na escola, se assim solicitar e se assim o professor observar que faz necessário esse pequeno ajuste. Da porta da sala para dentro, o professor tem autonomia para ajustar qualquer atividade, qualquer tempo, qualquer situação dentro da capacidade, da forma de funcionar de cada aluno. Isso é chamado de adequação curricular de pequeno porte. Isso é flexibilidade de atitude, de atividade, de situações. Então, é preciso que o professor tenha essa consciência. Nossa problemática enquanto inclusão, e inclusão é para todos, não é para deficiência, é para todos que se fazem presente no espaço escolar e social. Nossa maior dificuldade é em fazer com que o outro entenda que a sua atitude, que a sua barreira atitudinal, ela é muito mais significativa do que os próprios percalços que a gente tem enquanto estrutura física. A gente tem falado de inclusão enquanto estrutura física, arquitetônica, quando na realidade a barreira maior é da atitude do outro em observar esse sujeito e em entender que ele precisa de ajustes, né, de ferramentas acessíveis para chegar a desenvolver o seu pleno potencial. Falta ainda esse tipo de ação por parte de alguns profissionais. Eu não estou falando só do professor, estou falando de todos que compõem esse universo aí de recepção de qualquer sujeito. Noção de direita e esquerda. Alguns adultos, até hoje, adultos com dislexia, ainda apresentam noções de direita e esquerda, confusa.
e está dentro aí dos prejuízos da dislexia. Por que a gente está falando o tempo todo de dislexia? Porque enquanto transtorno específico de aprendizagem, a dislexia é esse universo maior. Desortografia, disgrafia, descalculia, está tudo dentro desse contexto da dislexia, que o DSM-5 traz com termos diferentes que a gente vai ver na próxima aula. Não agora, porque a gente já está faltando 10 minutinhos para encerrar essa apresentação, e a gente vai trazer detalhado tudo isso nos nossos próximos encontros, tá? Quando a gente fala de transtornos específicos de aprendizagem, vem aí um monte de situações que podem nos confundir. Alguns teóricos dividem os transtornos, os processos de aprendizagem ou as dificuldades que podem impedir ou dificultar o processo de aprender em 4 grupos específicos. O primeiro grupo pode ser chamado de distúrbios da concentração e da atenção. Esse primeiro grupo ele vai trazer dificuldades no processo de aprender. Quem faz parte desse primeiro grupo? Então, aqui ele retrata os comportamentos das crianças que têm ou não hiperatividade e impulsividade. Aí entra TDAH, autismo, transtorno obsessivo compulsivo, Tourette. Não são transtornos específicos de aprendizagem. São grupos que têm prejuízos na atenção e na concentração que vão se refletir enquanto dificuldade no processo de aprender. O segundo grupo ele chama de transtorno específico de aprendizagem, problemas perceptivos e de processamento da informação, função executiva. Aqui se diz respeito à competência linguística, atividades de escrita, distinção de sons, estímulos visuais, aquisição de léxico, compreensão e expressão verbal. Quem entra aqui? Disgrafia, desortografia, disfasia, já são dificuldades lá na fala, a afasia, que é a ausência de fala, e a dislalia, que são trocas durante a fala. Então, além dos transtornos, 2 transtornos específicos de aprendizagem, nós temos aí algumas dificuldades de linguagem, de fala, que entram aí como problemas receptivos e de processamento de informação, segundo alguns autores. O terceiro grupo ele chama de dificuldade de leitura, onde se aborda especificamente, enquanto transtorno específico de aprendizagem, a dislexia, que vai ser a manifestação aí do quadro pela aquisição de competências básicas relacionadas à fase de decodificação, como sendo aí compreensão e interpretação de textos, dificuldades na condição de escrita e presença de erros ortográficos em geral, que estão dentro aí da condição disléxica, que é o grupo 3, segundo alguns autores. Aqui não está travando, não. Estão falando que está travando para mim. Aqui não está, não. Está ok. Está travando para mais alguém? Dá um retorno aí se tem alguém com a imagem travando. Está travando para alguém, imagem e som, porque aqui está ok. Ok. E o grupo 4, nós temos dificuldades na matemática ou no raciocínio, que são as dificuldades na aquisição da noção de números, no lidar com quantidades, relação espaço-temporal, problemas de aquisição e utilização de estratégias para aprender por falta de organização e utilização das funções metacognitivas, das funções cognitivas superiores, função executiva, que vão comprometer aí o processo de aprender. Aqui entra descalculia, que é a dificuldade de realização de cálculo, e acalculia, que é a ausência nessa capacidade de realização de cálculos matemáticos. Isso sob a ótica de alguns autores, tá? O DSM-5 e o CID-11, eles trazem transtornos do neurodesenvolvimento, dentro deles está os transtornos específicos de aprendizagem, e transtorno do desenvolvimento do aprendizado lá no CID-11, que a gente vai ver com detalhes um pouco mais à frente, tá? O que é dislexia? Para a gente fechar esse primeiro momento. É uma alteração, perturbação, transtorno, seja lá o nome que a gente dê, da aprendizagem, específica da aprendizagem, que afeta a leitura e a escrita. Distúrbio, lexia, do latim,
Leitura, grego, que significa linguagem, a linguagem escrita. Então, é um processo que se dá enquanto alteração para essa linguagem escrita, para essa expressão escrita, que vai comprometer diversas condições aí associadas a ela, tá? A dislexia vem do grego, distúrbio, lexe, palavra. É um transtorno específico da área da leitura, escrita e soletração, que pode também ser acompanhado de outras dificuldades, como distinção entre noções de lateralidade, esquerda e direita, distinção nas capacidades dimensionais, distância, espaço, tamanho, valores. Por isso que eu disse que a dislexia ela é o eixo maior que compõe aí as demais condições específicas de aprendizagem, tá? Dentro dessa condição aí você tem erros de leitura por trocas, por omissões, substituições linguísticas, né, tanto na fala quanto na própria escrita, adições de letras ou espelhamento ou rotação de letras também. É genética, é hereditária, a gente já sabe que tem um componente muito forte da genética, e é importante já entender que se tem alguém na família com essa condição, ficar atento aos próximos que podem apresentar-se na mesma condição, ok? Bom, essa foi a primeira apresentação do nosso curso, a gente tem 4 minutinhos ainda. Eu espero que todos tenham abstraído o máximo do que eu trouxe hoje. São informações introdutórias. No nosso primeiro encontro, que será no dia 1º, só confirmar, dia 1º de outubro, nosso primeiro encontro de fato, né, a partir dessa aula inaugural, nós temos o primeiro encontro no dia 1º de outubro, aliás, o segundo encontro, onde a gente vai trazer com mais aprofundamento características para essas condições específicas de aprendizagem, trazendo o DSM-5, o CID-11, orientações quanto ao uso de jogos educativos, quanto ao uso de atividades dentro de cada dificuldade específica, para que a gente possa ir levar para os nossos espaços de sala de aula e de atendimento o máximo que pudermos aí de informações que auxiliem os nossos alunos. E, acima de tudo, entender que pessoas com transtorno específico de aprendizagem, que qualquer aluno, em qualquer condição de sala de aula, ele tem direito a todo e qualquer ajuste, a toda e qualquer flexibilidade curricular, a toda e qualquer adequação curricular, a toda e qualquer acessibilidade, independente de estar ou não dentro do público-alvo da educação especial, dentro do público-alvo do atendimento educacional especializado, mas se ele está na escola, ele tem direito a tudo, ok? Tem alguém perguntando aqui sobre as próximas aulas. 1/10, 8/10, 19/10, às 19 horas, das 19 às 21 horas, as próximas aulas são 2 horas de aula, pelo YouTube. O link das aulas vão para os grupos. Quem ainda não está no grupo, manda mensagem para mim, que eu mando o link de acesso ao grupo, porque todo o material de slide, de informação de livros, de troca de comunicação se dá pelos grupos de WhatsApp, e só as aulas que vão acontecer a partir de agora pelo YouTube. A de hoje fica salva no Instagram, eu vou salvar também lá no YouTube, mas as próximas aulas ficam lá no YouTube, ok? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Qualquer dúvida acerca do material que eu apresentei, é só me chamar lá no direct ou no WhatsApp, que eu passo maiores informações, tá bom? Não dá para apresentar de novo os livros, porque a gente tem só 1 minutinho, vai já cair aqui a nossa live. Mas eu posto nos grupos todas as imagens dos livros, ok? Tchau, tchau, até daqui a pouco. Vou postar lá no grupo as imagens dos livros. Beijos, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso.